Vamos lá, galera, continuando aí na nossa viagem, empolgante da administração. Vamos lá? Conceitos iniciais ainda, viu? Vem comigo! Bom, quando a gente fala então de administração, introdução à teoria geral de administração, esses conceitos são essenciais ao seu sucesso. Conceito de eficácia, eficiência e efetividade. Cabe lembrar que as teorias começam buscando somente a eficiência. Então aqui, ó, no início da TGA, a grande preocupação era a eficiência. Depois a gente começa a se preocupar com eficácia e depois com a efetividade. Então olha aqui para mim, ó, vem comigo, vem comigo. Quando eu falo em eficiência, iniciando por esse conceito que primeiramente foi buscado, tá? A gente vai ter aqui a eficiência com ênfase nos meios, naquilo que é feito, na execução de certas tarefas. Portanto, é a maneira pela qual fazemos a coisa, o caminho, o método. Está relacionado à economia dos gastos, dos meios, menor gasto de energia, melhor interação com o meio, ok? Para alcançar o nosso objetivo. Então, a eficiência tem ênfase nos meios. É fazer bonitinho, é fazer gostosinho, é fazer direito. Aí é o caboclo eficiente, beleza? Bom, quando eu falo em eficácia, a minha ênfase recai sobre os fins, sobre aquilo que eu alcanço, o grau de atingimento de um resultado ou objetivo. Consiste em fazer a coisa certa, não necessariamente da maneira certa. É o grau de atingimento de um objetivo, ok? Então o foco está nos fins, em atingir o objetivo, ok? E aí, gente, tem uma conta muito interessante em administração. Quando eu consigo ser eficaz e eficiente a um só tempo, eu alcanço a efetividade, que é obtida justamente pela soma dos dois, ressaltando o impacto do resultado almejado, podendo ser entendida como a satisfação plena. Então, olhando para a câmera de cá, vem cá. Então, a gente tem a eficácia como ênfase nos fins, a eficiência nos meios. E é possível, e é absolutamente possível, que o indivíduo seja eficaz sem ser eficiente. É possível. Ele só vai gastar mais tempo, mais energia para alcançar um objetivo ou resultado, mas ele pode alcançar um resultado satisfatório, ok? E ele pode ser eficiente, fazer tudo direitinho, bonitinho, do jeito que tem que ser, mas não alcançar o resultado almejado, o resultado esperado. Então ele foi eficiente sem ser eficaz. Se ele associar as duas medidas, ele vira o cara. Alcançar pelas melhores vias o que se espera com integralidade vai evidenciar a efetividade, ou seja, o impacto altamente positivo do resultado. A efetividade não é só atingir um resultado. A efetividade implica juízo de valor, valor positivo, de impacto para o destinatário daquele resultado, daquele produto, daquele serviço, ok? Então essas são medidas importantes para a administração, que a gente mensura por meio do uso de indicadores, mas isso fica para uma outra aula, tá? Quando a gente for falar de controle, quando a gente for falar de avaliação e gestão do desempenho, por hora vamos ficar por aqui. Então, olha, essas medidas são importantes. Se eu tiver eficiência e eficácia, eu adquiro a minha efetividade. Mas a eficiência foi a primeira medida a ser buscada nas teorias administrativas. Então, só para ficar mais evidente, em síntese, eficácia significa atingir objetivos e resultados. Um trabalho eficaz é proveitoso e bem-sucedido. Eficiência significa fazer bem e corretamente. O trabalho eficiente é um trabalho bem executado. Produtividade é definida como a produção de uma unidade produtora por unidade de tempo, isto é, o resultado da produção de alguém por um determinado período. Essa é uma decorrência da eficiência, a produtividade. E isso vai ser muito buscado no início da TGA, ok? As duas mais importantes medidas é eficiência e produtividade. Então, produtividade tem a ver o quê? Com unidade de tempo e quantidade de produção. Então, gente, quando eu vou medir a minha produtividade, eu penso da seguinte forma: eu tenho uma hora para fechar essa matéria. Então, eu tenho que ser o mais produtivo possível. Eu tenho que estudar muito em menos tempo. Aí eu serei produtivo. Se eu estudar pouco em uma hora, eu vou ser menos produtivo. E se eu estudar, sei lá, eu precisar de 10 horas para estudar isso, eu estou sendo um pouco produtivo. Então a produtividade, nesse início da administração, vai estar associada em termos quantitativos a tempo e quantidade de produção, ok? E para isso a gente tem que ser eficiente. Essas são as medidas mais importantes no início da administração enquanto ciência. Avançando.
Então, olha lá. Eficiência para a administração científica, que é a primeira teoria que a gente vai estudar, pode ser definida pela equação, ó. Produtividade, né, ou produtos resultantes, sobre os recursos utilizados. Essa é a fórmula de eficiência para a administração científica, que seria a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas, e isso vai pressupor os métodos de trabalho que a gente utiliza. E ainda os recursos que a gente utiliza. Pessoas, máquinas, matérias-primas, e isso deve ser utilizado da forma mais racional possível, com menos desperdícios, com menos custos, ok? Isso é o que a gente tem. Bom, vamos lá. Avançamos aqui, entendemos alguns conceitos bem importantes para a TGA, vamos avançar para outros conceitos para diferir uma teoria da outra. Então, ó, relaxa, respira comigo, vem devagar, porque esses conceitos serão muito importantes para a gente entender cada uma das teorias subsequentes que a gente vai estudar, da administração científica à abordagem contingencial. Esses conceitos vão nortear todas as nossas aulas, não só as aulas de TGA, tá? Ou das teorias administrativas e da evolução delas. Esses conceitos são para a sua vida. Então vem comigo, devagarzinho, gostosinho no azeite, que a gente vai fazer essa aula bem gostosa. Vem cá! Bom, quando a gente fala de administração e TGA, a gente tem os enfoques que a TGA vai dar aos seus estudos. Então, há dois grandes blocos de estudos, abordagens ou enfoques que a gente tem. O primeiro enfoque, abordagem ou área de estudo, é a abordagem prescritiva normativa. Então, prescritiva e normativa são sinônimos, tá? Bom, olha aqui para mim. O que é algo normativo? É algo que tem que ser seguido à risca. O que é algo prescritivo? É quando te mandam fazer algo. Então, a abordagem prescritiva normativa, ela vai tentar definir tudo o que uma organização tem que fazer para ser mais eficiente. Então, ela vai trazer uma série de regras, postulados, normas e princípios gerais de administração. Então, ela enfatiza os princípios gerais, que são muito importantes para o estudo da teoria geral de administração, ok? Então, olha lá, abordagem prescritiva. O que uma organização deve fazer para ser bem-sucedida? Prescrições para o sucesso, princípios gerais de administração. E são gerais, novamente, porque cabíveis a toda e qualquer organização. Agora, a abordagem descritiva explicativa. Bom, vamos lá. O que é algo descritivo, explicativo procura fazer? Definir ou determinar o que você tem que fazer ou te ensinar o que é importante? Ensinar o que é importante. Então aqui a gente não vai se preocupar mais em prescrever fórmula de bolo nessa abordagem da administração. A gente está muito mais preocupado em definir o que é uma organização, quais são os seus componentes, quais são os seus elementos, como se estrutura, onde vivem, não é? O que comem, como se reproduzem, tô brincando, tá? Então essa abordagem descritiva e explicativa, ela vai tentar dar uma maior dinamicidade à TGA. Então a TGA toda vai ser estruturada por conhecimentos que são prescritivos normativos, conhecimentos que são descritivos explicativos, ambos extremamente importantes para o estudo das organizações, ok? Então, os dois se complementam. Vamos lá então, ó. Abordagem descritiva e explicativa. O que procura responder? O que é uma organização, suas características, componentes, funcionamento. E aí, gente, primeiro na TGA, a gente enfatiza a abordagem prescritiva normativa porque ainda não tinha nada formulado enquanto ciência. Depois que a gente vai ficando mais aberto e eclético, a gente começa a definir conceitos da abordagem descritiva explicativa. Então, olha só que legal. Primeiro, a administração enquanto ciência surge com um enfoque mais prescritivo, normativo e evolui para um enfoque mais descritivo e explicativo. Então, ela toda vai se dividir nessas áreas de conhecimento, abordagens ou enfoques de administração. Mais um conceito importante. Organização formal e organização informal. Muito importante, gente. Vem cá comigo. Bom, a gente tem toda organização, independente de ser pública, privada, com ou sem fins lucrativos, ela vai ter um aspecto formal e um aspecto informal, tá? O aspecto formal da organização é aquilo que é deliberadamente planejado. Previamente você já sabe como é, qual o seu funcionamento. O aspecto informal da organização, ele já nasce espontaneamente das relações interpessoais e traz dinamicidade ao sistema organizacional
complementando a organização formal. Qual é mais importante, professor? Ambos. Ambos são importantes. E isso é também estudado pela TGA. E cada teoria vai dar ênfase a um aspecto, a outro aspecto ou a ambos, tá? Vamos analisar então, vou fazer um desenho aqui para vocês. Então, quando eu falo em organização, ela se divide em organização formal, e a organização formal ela vai ser deliberadamente planejada. Essa organização formal deliberadamente planejada é representada por leis, estatutos, cargos, departamentos, hierarquia e, muito importante, organograma. Organograma, ok? Ela vai ser deliberadamente planejada. A gente já sabe de antemão como é que funciona. Gente, presta atenção aqui comigo. Eu sempre vou falar de conhecimentos ou questões que caem em prova e que eu não admito que aluno meu erre, tá? E tem a máxima que você vai aprender hoje comigo. Se eu disser que esse conhecimento é importante, que cai sempre e que sempre cai de um jeito, você não pode errar. Eu não admito que você erre. Se errar, não me conte. Se contar, corra, porque senão o bicudo é certo. Eu te bato, eu te espanco se você errar essa questão, porque eu não admito, porque eu vou falar e enfatizar muito agora. Então não erra essa bagaça. Se errar, não me conte, se contar, corra. Você tem sorte que você está no online. Eu não estou te vendo, eu não sei quem é, mas se você um dia me encontrar e falar, eu errei aquela questão, corra de mim, eu vou te espancar, tá? Vem comigo então. Então a organização formal, ela é representada pelo organograma. O organograma, gente, olha aqui para mim de novo. O organograma é a representação gráfica somente da estrutura formal. Se qualquer questão na vida, de qualquer banca fuleira, mequetrefe que seja, disser que o organograma representa a organização informal, tu tá com errado, tu risca aquela que não vale, porque senão eu te bato, tá bom? E aí você beija a questão e fala, de graça, meu professor falou, e corre pro abraço e vai ser feliz no próximo item, na próxima questão. Porque o organograma só representa a organização formal, que é deliberadamente planejada. Avançando. Além da organização formal, a gente tem a organização informal. A organização informal, gente, ela nasce espontaneamente. E ela nasce espontaneamente das relações interpessoais. E ela nasce das relações interpessoais. O que ela representa, gente? Ela representa o grau de motivação, satisfação dos indivíduos, conceitos como clima, cultura, desempenho. E essa organização informal, gente, ela vai complementar a formal, nasce dela. Quer ver? Vamos pensar lá, você está estudando para qual concurso? MPU, vamos falar que é MPU, né? MPU todo mundo quer, I love MPU, né? Eu sou de lá, viu? Entra pra gente ser colega. E aí, no MPU a gente tem a estrutura constitucionalmente estabelecida que define que o MPU é dividido em ramos sob a direção do PGR, Procurador-Geral da República, que exerce o comando superior sobre todos os outros ramos do Ministério Público, quais sejam MPF, MPT, MPDFT e MPM, tá? Então esses são os ramos formais. Deriva da própria Constituição a estrutura do MPU, tá? Então a gente já sabe de antemão como é que funciona. E isso você já sabe de antemão, tá? Porque você conhece a organização formal e o organogramazinho lá, dividindo os ramos, colocando o PGR acima, comandando tudo. Então isso você sabe pelo modo formal. Agora, gente,
Em nenhum regimento, em nenhum estatuto, em nenhum organograma diz como é que é a forma de relacionamento interno. Você só sabe disso quando você adentrar. Você só saberá disso quando você adentrar, ok? Eu, como estou lá dentro, posso dizer para vocês que o MP1 é uma organização extremamente fragmentada, que ainda está caminhando rumo à qualidade e à aplicação de modernas técnicas de gestão. O filho rico é quem? O MPF. Eu sou do pobre, do MPT, mas tem quem é mais pobrinho, que é o MPM. Isso você sabe lá dentro. Como é que são as relações entre membros, os procuradores e os servidores, que somos nós, a ralé. É problemático. Tem membro que acha que a gente é servidor para servi-los, tá? Isso você só vai saber lá dentro. Professor, tô doido para servir um procurador, quero ser explorado lá, né? Agora que você tá fora, tu quer, mas dentro a gente reclama beça, viu? Então as manifestações de apreço, de desapreço, de afinidade, de liderança, de motivação, o clima, a cultura organizacional, ela vai ser formada de modo espontâneo e não com base no organograma, lei ou estatuto, ok? Em nenhum regimento você vai ler lá, ó, meu colega de sala pode furar o meu olho, ele vai enfiar uma faca para pegar a minha função. Não, isso não está no regimento, ok? Você só vai saber quando você entrar lá, para saber se a organização é bacaninha, se tem uma boa qualidade de vida, ok? Então a organização informal representa as pessoas. A organização formal representa a organização, para ficar bem claro. Então olha aqui para a gente avançar. A organização formal representa os objetivos organizacionais que são mais previsíveis e estáticos. A organização informal representa os objetivos individuais. E esses objetivos individuais, galera, é o que vocês têm. Por exemplo, todo mundo que entra numa organização entra porque quer atender às suas próprias necessidades, necessidades de cunho pessoal. Portanto, para atendê-las, vocês dão o seu sangue, seu esforço, a um custo pessoal para estar ali. Para que você ajude a alcançar os objetivos da organização, ela também tem que te ajudar a alcançar os seus, ok? Então, enquanto a organização formal representa a organização, a informal representa as pessoas. Agora, olha que interessante. Quando as pessoas têm seus objetivos individuais alcançados, elas representam a eficiência da organização, porque elas quem fazem a coisa acontecer. Quando a organização consegue atingir os seus objetivos, ela demonstra a sua eficácia. Mas, para a gente conseguir a efetividade, é preciso que essas organizações caminhem juntas, alcançando a eficiência e a eficácia. E aí a gente consegue a efetividade. Assim, a gente associa a organização formal com a informal e a gente alcança um conceito muito importante cobrado, principalmente em gestão de pessoas, que é a sinergia, que equivale a equilíbrio organizacional, tópico recorrentemente cobrado em vários concursos. O equilíbrio organizacional. Então, gente, olha só para a gente entender. A organização antes, desculpe, a teoria geral de administração, nos seus primórdios, lá na abordagem clássica, enfatizava a organização formal, não concebia as necessidades das pessoas, dos indivíduos. Então, o enfoque era muito estrutural. Com o avançar da teoria administrativa, a gente começa a ter um enfoque mais relacional, focado nas pessoas, nos relacionamentos. E aí, atualmente, o que a gente quer? A conciliação entre ambos, entre a formal e a informal, alcançando um nível de sinergia. E a gente só consegue a sinergia, o equilíbrio organizacional, se as pessoas andarem de mãos dadas com a organização. Não é uma para depois a outra, são as duas em conjunto, a organização formal e a informal. Aí obtém-se o equilíbrio organizacional. Só que na teoria administrativa, primeiro a gente vai dar ênfase à organização formal, depois a organização informal e por fim a gente passa, passei sem querer, a gente passa a conciliar a formal e a informal. Então, para vocês entenderem, no primórdio da administração o enfoque é meramente estrutural, muito formal, avança para um enfoque relacional e hoje a gente concilia as duas abordagens, ok? Importante entender isso, porque cada teoria vai dar ênfase ou num aspecto ou no outro ou em ambos, avançando.
Conceitos importantes: conceito de sistema fechado e sistema aberto. Bom, a gente considera que as organizações podem ser mecânicas, que é o pensamento mecanicista, ou as organizações podem ser orgânicas. No primórdio da administração, a gente pensava que toda organização era mecânica, tá? As teorias surgem com o pensamento mecanicista. Uma organização mecânica, gente, ela vai ser uma organização vista como um sistema fechado. Uma organização orgânica vai ser vista como um sistema aberto. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Visão de sistema. Isso vai ser ampliado pela teoria sistêmica de administração. A visão de sistema fechado estuda a organização meramente por dentro e suas interrelações estruturais internas, sem conceituar uma coisa em decorrência da outra. Lá a gente tem um pensamento linear. As relações de causa e efeito são lineares. Então, para o pensamento mecânico, as organizações são empreendimentos altamente previsíveis, altamente controláveis, livres de conflitos e de problemas. Se a gente tiver um antecedente, a gente vai ter necessariamente um consequente. A gente não considera a relação da organização com seu ambiente externo, tá? Então aqui a gente vai ter um pensamento muito simplificado da realidade organizacional, porque não em contexto com o ambiente externo. Por que é fácil conceber que o início da administração enquanto ciência tenha visto as organizações como sistema fechado? Sabe por quê, gente? Porque nesse período não tinha concorrência muito grande, a tecnologia não era avançada, não tinha um padrão de excelência e qualidade exigido pelos clientes, havia pouca concorrência mesmo, o contexto era previsível. Logo, era fácil conceber a organização como um empreendimento altamente controlável e previsível, tá? Então essa visão de sistema fechado vai trazer algumas implicações. A organização vai dar muita ênfase à hierarquia. Enquanto na organização orgânica, a gente vai ter muito foco na autonomia das pessoas. Autonomia. E aí vamos ver o que é um sistema aberto, por sua vez. Um sistema aberto, gente, olha aqui. Um sistema aberto, gente, enfatiza o quê? A interligação entre todos os elementos que compõem uma organização. Então a organização vai ser a soma de suas partes, que é o globalismo ou totalismo. E essa organização atua por meio do conjunto de suas partes em interação constante com o ambiente externo. Então tudo que acontece lá fora influencia aqui dentro. E esse dentro também influencia o que está lá fora. Há uma relação de troca de energia, tá? De simbiose com o ambiente, de modo que as organizações não são empreendimentos herméticos, mas em constante interação com o ambiente circundante. Esse é o pensamento expansionista e não mais mecanicista. A organização orgânica, ela se adapta, ela é fluida, tá? Então ela vive em condição de natureza, se adaptando ao contexto externo, por isso ela enfatiza não mais a hierarquia, mas a autonomia. E aí a gente tem outras implicações disso. Um sistema mecânico que é fechado vai ter previsibilidade. Uma organização orgânica, ela está apta à adaptação, à mudança constante, principalmente em decorrência das pressões ambientais, tá? Então, quando a gente pensa no pensamento, quando a gente fala do pensamento tradicional, a gente pensa em visão de organização mecânica. A visão mais moderna traz consigo o pensamento orgânico, ok? Então, uma vai enfatizar a visão de sistema fechado, outra de sistema aberto. O que acontece hoje na realidade das organizações? Todas as organizações são vistas como sistemas abertos, portanto complexos, em constante interação entre as partes que formam um todo e com o ambiente circundante. A teoria geral de administração começa com o pensamento de organização formal e de sistema fechado, ok? Avançando aí para os conceitos importantes. Conceito de homem. Cada teoria administrativa vai enfatizar um homem específico, tá, gente? E aí tem vários tipos de homem. O homem é visto como com um aspecto X, Y, Z, W por cada teoria. Vamos ver qual conceito de homem cada teoria utiliza, mas de antemão vamos estudar que tipos de homens a administração tomou nota, ok?
Primeiro, o homem econômico. Quem é o homem econômico? É um indivíduo limitado e mesquinho, preguiçoso e culpado pela vadiagem e desperdício das empresas e que deveria ser controlado por meio do trabalho racionalizado e do tempo padrão. Sua única motivação para o trabalho são as recompensas financeiras, ok? Então o homem econômico só trabalha porque ele quer la plata, l'argent, money, dinheiro. Homem social é a concepção do ser humano motivado por recompensas e sanções sociais, simbólicas, em contraposição ao homo economicus, motivados por recompensas e sanções salariais. Esse daqui, gente, sabe quem é um homem social? É o que quer ser reconhecido, é o que quer ter relação com os colegas, é o que quer ter um trabalho bacana, diversificado. Esse é o homem social, ok? Terceiro mais. Homem organizacional é o conceito estruturalista do homem moderno, que desempenha diferentes papéis simultâneos em várias organizações diferentes. Daí seu caráter cooperativo e competitivo. Seguindo. Homem administrativo. Procura a maneira satisfatória e não a melhor maneira, tá? Que é o the best way, de fazer um trabalho. O comportamento administrativo é satisfaciente, satisficer, e não otimizante, pois o homem administrativo toma decisões sem poder procurar todas as alternativas possíveis. Não procura o máximo lucro, mas o lucro adequado. Não o preço ótimo, mas o preço razoável. Isso vai ser inerente à teoria comportamental, tá, gente? Homem funcional é o conceito do ser humano para a teoria de sistemas. O indivíduo comporta-se em um papel dentro das organizações. A organização são sistemas de papéis desempenhados pelas pessoas. Por fim, o homem complexo é a visão do homem como um sistema complexo de valores, percepções, características pessoais, necessidades. Ele opera como um sistema aberto capaz de manter seu equilíbrio interno diante das demandas feitas pelas forças externas do ambiente. Então, olha que interessante, gente. A gente tem, então, cada conceito de homem diferindo do outro e eles vão ser arquétipos para as teorias administrativas. Cada uma vai adotar um conceito de homem, tá? Isso é importante porque mostra a mentalidade do período, da época. Hoje o conceito é de homem complexo. O que te motiva? Você tem fome de quê, né? É diferente do que eu penso de motivação. Então a motivação vai ser muito flexível, ela vai variar de indivíduo para indivíduo e no mesmo indivíduo ao longo do tempo. Portanto, o que você vai falar? Como é que eu vou obter a eficiência do fulano? Aí é um caso pontual, o contexto vai te dizer. É difícil prever e controlar tudo que todo mundo quer, porque cabeça do ser humano é terra de ninguém. A gente não sabe o que satisfaz um, se isso vai satisfazer também o outro, tá? Então, cuidado que a gente tem que ter aí quando a gente pensa no homem complexo e principalmente em termos de gestão de pessoas. Então, é isso, gente. Fechamos mais um bloco de conhecimento aqui. A gente usou 2 blocos para entender essa parte mais geral da TGA. Agora vamos, fundo na abordagem clássica e na administração científica de Taylor e na teoria clássica de Fayol. Daqui a pouco a gente volta.